Uma informação importante que precisa chegar não só aos meios de comunicação, aos jornalistas, mas à sociedade brasileira como um todo, é que a Defesa Civil, né, aqui no Brasil, vamos falar especificamente da Defesa Civil brasileira, ela atua em duas grandes frentes. Uma frente é aquilo que nós chamamos de gestão de riscos de desastres, que é a frente da prevenção, né, se antecipar ao desastre, evitar que o desastre venha a ocorrer. E a outra grande frente é a gestão do desastre. O desastre aconteceu e agora nós vamos ter, né, de gerenciá-lo. Então, essas duas frentes, elas vão impactar significativamente o trabalho da imprensa, porque são contextos completamente diferentes. Então, o próprio ente, né, a própria autoridade municipal, o executivo local, o legislativo local, o judiciário local, né, a sociedade, todo mundo está num clima, durante o desastre, é um clima muito mais delicado. Existe a pressão, existe o pedido por informações que a própria Defesa Civil ainda não tem. Então, essa informação, quer dizer, pode também ir para o site da Defesa Civil, para as páginas da Defesa Civil, dizendo o que é a Defesa Civil, né, no Brasil, como ela atua, o que é defesa e proteção civil, como que ela atua, quais são essas duas frentes, como entender a dinâmica dessas duas frentes, até para que venhamos também a garantir alguns direitos que estão sendo ignorados na cobertura da imprensa que nós estamos fazendo no cenário dos desastres naturais, como captação de imagens, que nós vamos ver adiante, imagem de criança em situação de constrangimento, que é dentro no contexto do desastre. Então, tendo essa informação muito clara para a sociedade, eu entendo que a primeira, a gestão de riscos de desastres, é aquilo que nós chamamos de fatos invisíveis. Então, nós jornalistas temos dificuldade de saber o que está sendo feito no campo da prevenção, porque, ora, ele não é tão, né, quer dizer, como a ideia de dizer, ele não é tão visível. Então, um curso que o governo do estado ofereça num determinado município para capacitar multiplicadores na gestão de risco de desastre, lançar um game, um material para salas de aula, esta é uma ação de prevenção. Está dentro dessa ação, né, dessa frente da Defesa Civil, que é a gestão de risco de desastre. Quando a Defesa Civil recorre a uma decretação, vem a decretar situação de anormalidade e busca recursos, apoio do governo estadual ou do governo federal, numa outra frente, que é essa frente de gestão, né, de desastre, isso tem de ficar muito claro para não só para a imprensa, mas para a sociedade. A Defesa Civil trabalha em nessas duas grandes frentes, e cada uma delas vai, como eu disse logo no início, vai impactar a atuação da imprensa, e por isso, com essa separação e com essa informação, nós vamos conseguir mais bem orientar aí, o trabalho dos jornalistas. Alguns de vocês devem estar perguntando, né? Mas por que a gestão de riscos de desastre, para a imprensa, nós tratamos como um fato invisível? Isso porque durante muitos anos no Brasil, e isso ainda nós sentimos na atualidade, a cultura do desastre sempre se sobrepôs à cultura da prevenção. Significa que nós sempre aguardamos o desastre acontecer para depois haver todo o processo de reconstrução das cidades, e aí a busca, né, por culpados, uma cobertura muitas vezes polarizada, quem é vítima e quem é o réu. Então, essa cultura predominou e ela refletiu também no trabalho da imprensa. Quando nós falamos na gestão de riscos de desastre, portanto, falamos nas ações de prevenção, elas não estão tendo a visibilidade que poderiam ter, mas também por um fator, né? Não é só desinteresse, porque não dá para pensar, desde o que nós começamos a discutir até agora, o jornalismo de interesse público, que alguns veículos venham ignorar informações de relevância social ou mesmo política, econômica, porque a temática dos desastres naturais é uma temática multifacetada, ou seja, ela tem várias facetas, ela tem uma faceta social, ela tem uma faceta econômica, política, social, científica, ambiental. Então, é um tema que realmente interessa. Agora, por que nós não estamos conseguindo levar a pauta da gestão de risco, as ações de prevenção até os meios de comunicação? Por desconhecimento também
né, dos jornalistas o que seriam essas ações. Então, quando o município contrata um instituto, uma empresa para fazer o mapeamento de identificação de áreas de desastres, esta é uma ação de prevenção e é uma informação de interesse social, de grande relevância social e, portanto, tem o seu critério de noticiabilidade. Como nós citamos há pouco, quando o governo oferece um curso, o governo do estado oferece um curso de capacitação, seja de professores, ações dentro da sala de aula, isso é uma ação de prevenção. E existem as ações de prevenção divididas em estruturais, como obras, né, as intervenções, uma ponte, uma obra de drenagem, mas também existem as ações não estruturais, que é a formatação de um NUDEC, a estruturação de um NUDEC. Isso é muito importante, porque não tem como trabalhar o desastre natural, principalmente as ações de prevenção, sem o contato, sem o apoio das comunidades, o envolvimento das comunidades. Então, quando esse ente municipal, ele percebe essa importância e ele traz a comunidade para perto dele, essa é uma ação de prevenção que também tem que é de grande importância e tem também os seus critérios de noticiabilidade e essa ação pode virar notícia. Então, o primeiro passo é pegar essas informações e publicá-las na página oficial da Defesa Civil ou da Prefeitura, com informações. Nós vamos ver como construir um release, que o release, no nosso jargão, o que é o release? Ele é uma reportagem que a própria instituição, no caso a Defesa Civil, prepara. Por isso a importância, né, da figura de um assessor de comunicação ou alguém dentro da estrutura, né, da instituição que tenha o domínio da comunicação, né, verbal e não verbal, né, impressa, enfim. E aí essa pessoa prepara um release que seria uma própria reportagem, uma notícia, com um título curto, geralmente com um verbo, né, para dar, né, o peso da ação. Um texto curto, que nós chamamos no jornalismo, ele começa por algo que é chamado de pirâmide invertida. Então, eu venho da informação mais importante para menos importante. Então, eu posso iniciar como Defesa Civil do município. Então, Defesa Civil contrata tal instituto para mapear áreas de desastre na cidade. Defesa Civil valoriza núcleo comunitário de defesa civil. Então, essas informações, essas notícias são importantes porque primeiramente, eu vou publicar esse release, ou seja, vou eu mesma publicar essa notícia, né, sobre uma ação que eu, Defesa Civil, estou desenvolvendo, mando esse release para o mailing, para aquela relação de jornalistas que lá no início, né, eu levantei, que eu identifiquei, e tento, obviamente, ter um retorno dos meios de comunicação, ligo, também faço, né, o corpo a corpo para saber se o release chegou, se tem interesse, e independente dele ser publicado ou não naquele veículo, ele também pode e deve estar na minha página, na página da Defesa Civil, né, com todas as informações ali para mais dúvidas, etc. Então, essa é uma forma de levar as informações de prevenção e mostrar principalmente que, ainda que o desastre venha a ocorrer, e que não é o que nós queremos, ainda que ele venha a ocorrer, tá evidente que o município vem fazendo um trabalho que pode surtir efeito, principalmente prevenção, que nós sabemos que os resultados nós dificilmente alcançamos num espaço de tempo muito curto. Geralmente falamos em médio e longo prazo. Então, essas informações são valiosas para tirar a gestão de risco de desastre, para tirar as ações de prevenção, né, da invisibilidade.